Hoje eu queria trazer uma conversa, e é uma conversa mesmo, não é tão, tipo, é explanatório porque eu tô falando sozinho, mas é um pouco mais solto, assim. Falar de deck, de tarô, oráculos, tanto quando a gente está começando, quais são os melhores decks, quais adquirir. Falar também dos materiais que se usa, quais são os melhores, a conexão com o tarô. Sim, viajando, não na maionese, mas viajando um pouco, assim. Tanto que o meu roteiro está no meu coração dessa vez. Porque eu acho que eu fiquei lembrando dessa pergunta. Ela é uma pergunta que reaparece, eu acho que tem que reaparecer mesmo, que é sobre quando você está querendo estudar tarô, começar a estudar. Não precisa ser tarô, tá? Pode ser baralho cigano, outros oráculos. Mas qual é o melhor para você começar? A minha resposta ela sempre cai pelo lado conceitual barra teórico. Porque às vezes cai essa resposta também de tem que ser um baralho que você se conecta e tudo mais. E eu acho que sim, também. Eu acho que a gente tem que ir para um deck que a gente acha legal. Só que talvez não de primeira. Porque o tarô, se a gente está falando de deck de tarô, tá? Ele tem uma estrutura. Né? Tem os arcanos maiores, os arcanos menores. Nesse meio dos menores, a gente vai ter os numerados, a gente vai ter as cartas da corte. E cada uma dessas cartas vai ter um conceito. Ela vai significar alguma coisa. Então, quando a carta da papisa cai, por exemplo, ela vai significar uma coisa totalmente diferente do que se tivesse caído a carta da torre. Por isso que a gente tem várias cartas. E cada uma vai trazer alguma coisa, alguma mensagem, alguma conversa. Então, a gente tem de estruturais, decks estruturais, base, a gente tem o tarô de Marsella e a gente tem o tarô de Waite Smith. De Marsella, como a gente entende ele hoje, meio final da Idade Média para frente. E o Waite Smith é século XX. Aí por que tem que começar pela estrutura? Porque tudo isso começa pela base, né? Porque o tarô ele tem essas duas características. Ele tem a estrutura conceitual, mas ele tem a parte artística. Que é ali que a gente tem um pouco de liberdade. O artista tem liberdade e a gente também tem para se conectar, achar legal. Mas tem toda a parte estrutural, toda a parte que a gente vai entender como os números, os naipes têm a ver com elemento. Então, o 6, ele tem, todos os 6, eles vão ter um conceito, mas como a gente tem naipes diferentes, eles vão se manifestar de uma forma específica. E a gente não é que não consegue, não tem que inventar moda, porque já está ali. Então, o tarô, ele era realmente, no começo, um jogo de azar, era um baralho. Ao longo do tempo, ele foi também compreendido como oráculo. E aí, nesse meio tempo, vão também criando outras expressões artísticas com essa estrutura. Porque ele também já foi presente de casamento de famílias ricas. E aí, o Tarô de Marsella, ele é impresso em quantidades massivas em Marsella. Porque a galera queria jogar carta. Então, nunca se perde essa questão de poder se expressar artisticamente, porque também é um suporte artístico. Assim como
uma tela para um quadro ou o palco para um bailarino. Mas ele tem, vamos dizer, eixos estruturais, né? Vetores estruturais. A partir do momento que a gente já entendeu, já se conectou, e assim, independente do que você quer fazer com isso, sabe? Tipo, eu quero ler só para mim, eu quero ler só para as minhas amigas, não, quero trampar com isso. Ou é uma renda paralela. Tipo, independente do teu objetivo, aprendeu as bases, eu acredito que você pode comprar o tarô que você gostar, basicamente, assim, né? Porque a gente não pode, isso aí é muito real, a gente não pode se prender à imagem para falar o significado. O significado, ele foi construído nesses tarôs essenciais, e aí todos os outros que tem, eles vêm depois deles. Tipo, eles derivam desses dois. E aí vão ter alterações porque são escolhas artísticas, mas não são anulações, não sei se falam anulações, mas não anulam questões conceituais. Então, você vai ter, por exemplo, no tarô transparente, a gente não está falando de papelão, por exemplo, a gente está falando de um plástico transparente que a artista pensou em fazer desenhos nesse plástico que representam as cartas. Mas, assim, são 3, 4 desenhos objetos por carta. E aí a gente tem... eu já esqueci o nome dele. Não é o tarô minimalista. Mas... tem um tarô mínimo aqui. Que só tem o número dos arcanos e um símbolo no meio. Que às vezes você vai ter que ir no caderninho para entender o que aquele símbolo significa. Então você está vendo que é uma escolha artística, mas não é uma escolha de conceito. A gente não tem liberdade de conceito dentro. Não é da nossa vontade que a sacerdotisa, do nada, queira significar expansão, ou queira significar correr atrás dos sonhos, ou queira significar derrota. Ela já tem o seu conceito. E aí tudo bem, porque talvez se a gente parte de uma base meio que igual, cada um vai expressar da sua forma. Só que a gente não pode também ficar apegado aos objetos de cada uma dessas expressões. Porque aquele conceito é invariável. A gente pode ser tanto minimalista quanto maximalista. A gente pode encher a carta também de coisa, porque a gente acha que funciona, mas também não vai alterar no significado. Tem uma outra coisa que na verdade sempre volta para isso, né? Tipo, eu tenho que ganhar o primeiro deck, eu não posso comprar, etc, etc. Cara, se a gente olha para o número de cartomantes que a gente tem no Brasil, o Brasil sendo um país tão cristão, essa conta não fecha. Porque quantas histórias a gente não ouve de avós e de mães que pegam os livros e cadernos de estudos de cartomantes da família e queimam. E aí todo mundo teria que ser neto ou filho de cartomante para ganhar o primeiro deck, né? Para ser herdeiro do primeiro deck, ou uma amiga que dá, mas essa conta não vai fechar nunca. Então, assim, incrível, né? Quando a gente ganha um deck, é o primeiro, mano, super foda. Mas essa não é real, né? Então, assim, eu acho que vai muito também da nossa realidade, assim, tipo, eu, na minha família, eu não tenho ninguém virado para o mundo esotérico, ninguém. A família da minha mãe inteira católica, mas eles meio que não estavam nem aí. Nem aí pra nada mesmo, assim, 150% ateu. E a família do meu pai inteira evangélica, mas meu pai é católico.
menos ainda, né? E assim, aí eu, aquariana, mas também, acho que o meu lado curioso. Mas assim, vamos ver qual que é, porque eu nem sabia, quando eu comprei, eu nem sabia que tinha isso de ter que ganhar o seu primeiro deck. Fui lá no sebo, na internet, comprei Tarozão de Marcélio. E, assim, a qualidade mais simples possível também, porque eu queria fosse barato. Vai que eu não gostasse muito do assunto também, né? E fui aprender com ele mesmo, assim, né? Meio do jeito difícil mesmo de aprender. É que não tem como não passar por isso. A gente vai passar por confundir, né? No Marcelo, a gente vai confundir os paus com as espadas. A gente vai ver aquele tanto de moeda ali na carta e vai ter que ficar contando uma por uma para ver qual que é o número. Não vai pensar em ver o número romano do lado. E aí, mano, depois de um tempo que eu fiquei sabendo que tinha que ganhar, não sei o quê, mas, pô, o chamado tá aí, né? Eu vou ter que esperar ganhar. Então é muito terceirizado também, né? Ficar esperando demais. Eu também poderia não ter gostado, né? Assim, nada a ver, vou seguir com outras coisas e tal, beleza. E aí, mano, tem uma. E aí eu acho que a gente sempre vai parar também nessa questão. E, cara, pra mim não tem resposta. E ninguém. Eu não ouvi ninguém falando uma resposta que acalmasse meu coração, assim, sabe? Que quando a gente tá justamente nessa busca de início, que a gente não conhece muita coisa, que a gente também não tem um filtro, quando a gente vai ler ou ouvir pessoas da área falando sobre deck, sobre aprender tarô, é que a gente, mano, automaticamente a gente é levado a comprar em site que vai ter o produto paralelo. E, assim, essa é a realidade do brasileiro. Deck de tarô é caro. Você vai na Amazon, você vai no Mercado Livre, você vai nas lojas especializadas, um deck original é caro. E aí, quando você está começando, que você nem trampa com isso, ou que, tipo, o teu trampo não possibilita que você gaste isso, assim, pode ser até uma ideia de investimento, mas às vezes não dá, né? A gente é levado a comprar o paralelo. Só que, assim, o que eu acredito é que quando a gente tem um mínimo de noção, a gente sempre vai preferir comprar o original, principalmente num artista que acabou de lançar. Ou o artista que faz vaquinha justamente para conseguir custear a impressão. Porque a gente quer pagar o trampo do artista, a gente não quer pagar para uma grande empresa que tanto faz se ela vendeu ou não, tipo, ela já tá nadando na grana, sabe? Só que, mano, tipo, hoje, se você pegar um deck barato, vai ser de 30 a 150 reais. E assim, nem é a melhor qualidade. E aí teve alguns que eu seguia um pouco mais, né? Assim, esse fluxo de preço, eu seguia um pouco mais, aí faz uns 2 anos que eu meio que desencanei. Mas, tipo assim, tinha um que eu tava muito afim de pegar, que ele tava na faixa de 200 e tanto, hoje ele já tá 400, 500 reais. Cara, eu não sei, assim, eu sei, na verdade, que pra muita gente, 500 num deck é um investimento muito alto. E aí, se você pensa em só comprar o original porque isso é o valor para você e tudo mais, aí você tem que fazer essa organização mesmo de guardar o dinheirinho ou de ir parcelando, né? Ou você é levado a comprar o paralelo, sabendo que muitas vezes o design foi roubado, assim como acontece nas roupas da Shein. A galera, a Shein rouba os designs
da galera da moda. E não tá nem aí pra nada. Ele vai vender a troco de pinga mesmo. Porque não tem consequência nenhuma para essas grandes empresas. Nenhuma. E o artista tá lá, tipo, tentando fechar a conta do mês. Então, assim, é sempre um lugar muito difícil. Assim, escolhas difíceis. Aí tem gente que vai se importar mais, tem gente que vai se importar menos. Até porque nem todo mundo consome o tanto de deck igual, né? Então tem gente que compra pra caramba, tem gente que vai se contentar com 3, assim, né? Então você pegar 3 originais em 3 anos, vamos dizer assim, talvez não pese tanto, né? E aí tem. Ah, a questão, eu tava pensando também, né? Que, tipo, o original, ele tende, né? Não dá pra colocar todos, né? Ele tende a ter uma qualidade melhor, desliza melhor, ele tem brilho, é mais difícil de rasgar. A caixinha também, né, tende a ser um pouquinho melhor, mas assim, não é via de regra, né? E a gente tem essa questão também no Brasil, que a gente tem pouca gráfica especializada em carta. Você pegar uma gráfica convencional, ou eles não vão fazer, ou eles não vão fazer do jeito que você quer. Quando a gente vai falar das gráficas especializadas, elas vão cobrar mais caro, obviamente. E às vezes até você, tipo, comprando um deck gringo, mesmo fazendo a conversão, ele sai mais barato do que um deck feito aqui. Mas aí, também, assim, eu tenho 3 decks que não sabia, não, assim, não tem muito como a gente entender 100% a qualidade das cartas quando você está vendo na internet. Às vezes ela é muito grande, ou ela não desliza, ou ela gruda, tipo, uma na outra, nunca solta. Isso também faz com que você, assim, pelo menos para mim, a leitura fica um pouco mais engessada. E às vezes você pega um paralelo, assim, você vê que é um sulfite, assim, a caixa é um sulfite. Mas a carta desliza muito melhor, ela embaralha melhor, ela cabe melhor na sua mão. Então tem 3 decks nesse que ficam parados por conta disso, assim, porque tipo, eu gosto, um deles inclusive até presente, aí eu não quero passar pra frente. Eu gosto das imagens, eu gosto das relações que fizeram, das partes, tipo, eu tenho um dos Stranger Things. Então eu gosto das relações que fizeram de alguns personagens e algumas cenas com os conceitos das cartas. Mas eu não uso porque ele é muito grande, ele gruda, não desliza. Então tem uma coisa mesmo de, tipo, manuseio, assim, sabe? E aí tem, então, eu tava pensando também na questão do, depois que você, tipo, já tá um pouco mais à vontade de tirar, de ler, não é questão de tempo, acho que é uma questão de sensação interna mesmo, assim. Aí você começa, tipo, a buscar decks que você gosta, assim. Eu sou super dessa opinião de que a gente tem que comprar os decks que a gente acha legal. Tem gente que vai gostar mais uns decks meio dark, uns de florzinha, uns de personagens. E a gente pode ficar tranquilo, porque a gente sabe o que cada carta significa. A gente não fica dependendo do que o cara escolheu artisticamente para botar de desenho. Só que ainda assim pode acontecer de você não, que as pessoas chamam de não se conectar. E aí pra mim é tipo, eu não consigo encaixar isso no meu dia a dia. Então eu comprei há muitos anos. Ele não é um tarô, mas é o Cartas Astrológicas. E aí ele é um oráculo de astrologia. Então o desenho é legal,
o deck é de boa qualidade, mas quando eu vou lê-lo, não rola. Tipo, talvez como acompanhante de um outro deck, como um conselho, funciona. Mas eu mesma, tipo, não consigo usar. E ele tá super feliz ali, guardado com os outros. E eu achei super que eu ia usar ele, assim, sabe? Então tem um pouco esse lugar, assim, de, pô, achei que eu ia me amarrar, não amarrou. E tudo bem, assim, faz parte, porque não é só uma questão de gostar ou não dessa expressão artística. É você entender como aquilo funciona para você também. É, eu tenho, por exemplo, o tarot do Dali, eu peguei uma versão na Amazon que vinha dentro daquele caderno roxo, aquela caixa roxa, aliás. É um material muito bom, mas a carta é muito grande para minha mão, na verdade. E também uso bem de vez em quando, assim. Também porque ele, obviamente, sendo dali, ele vai ser confuso e aí não tem numeração. Então você tem que ficar contando, a não ser que você aprenda de cor finalmente. Mas se você não usar muito, você fica contando quantos paus, quantos ouros. E mais, no livro que tem as explicações, são explicações de escolhas artísticas. E, mano, são escolhas muito interessantes. Então é um trabalho que eu me interessei na época, tal, mas que hoje também. E aí acho que uma coisa que vem também me perturbando, não me perturbando por conta de deck, mas me perturbando por vários outros objetos. Porque eu acho que, especificamente de deck de tarô, eu acho que de tarô, decks de oráculos, deu uma pausa. Mas é esse consumo exagerado, sabe? Porque eu acho que entra num lugar de competição, num lugar de consumo que não é necessário, assim. Porque um bom cartão. A gente não pode de jeito nenhum, não pode, assim, relacionar o número de decks de uma pessoa com a eficiência e eficácia, né? Você tem que resolver, né? Então, assim, qualquer um dos dois. Com o quanto aquele cartomante ou aquele tarólogo é bom. Eu entrei nessa pausa de ficar olhando os decks que eu queria e tudo mais, porque eu casei e aí eu tive que escolher pagar outras coisas. Entende? Que eu falei, né, mano? Tá caro. Só que eu cheguei num número de decks, de oráculos em geral, que eu acho que tá ok, assim, sabe? Porque no final, você vai pegar um ou dois por temporada, aí ou ele vai cansar, ou você vai cansar, aí você pega outro. Assim, é que eu sei que tem vídeos de meninas gringas, principalmente meninas gringas, que elas usam vários decks no vídeo e tudo mais. Porque as mensagens são super complexas, ou nem tão complexas assim, mas elas são muito longas. Então tem vídeo de tiragem de 4 horas, assim. Mas a gente não pode automaticamente entender que só porque a estante da pessoa tá cheia de deck, ela é uma puta profissional. Às vezes ela só gosta muito. Ou ela é uma colecionadora. Só que me intriga muito, me entregava muito, assim, ter tanto vídeo de tantas meninas. Assim, é louco que a maioria dos vídeos era feitos por meninas e mulheres adultas, assim. Meninas moças, né? Não crianças, mas moças e mulheres adultas. Nunca vi nenhum cara, né?
Mas aí, assim, né, vai seria outra conversa. Porque entra um pouco nesse lugar que agora tá, que eu vejo um pouco, aqueles potes de bijuterias que você compra o pote inteiro, mas você não pode ver o que tem. Você não pode escolher. Aí você paga, tipo, é meio carinho, porque são bijuterias vintage, bem entre aspas. E as meninas estão fazendo vários vídeos descobrindo essas bijuterias. Aí acho que eu vi, tipo, uma menina espanhola fazendo, e ela tinha dado muita sorte, porque não pelo meu gosto, mas porque ela tinha gostado de muitas peças que ela achava que combinava com ela e não tinha pagado tão caro. Só que aí, porque eu vi esse, aí veio um monte de vídeos desse assunto. E aí, mano, tem pra todos os gostos mesmo. Tem pras meninas góticas, tem pras patricinhas, enfim. Só que, tipo, são potes gigantes, caros, e que é totalmente aleatório, assim mesmo. E aí eu fico, mano, tipo, é uma ideia legal? É. Só que já vi vídeo com peça detonadérrima, detonada, tipo assim, não era nem uma questão de limpar, tá ligado? Ou trocar uma pecinha, ou usar ali um alicate e reforçar alguma coisa. Não, era detonado. Aí você tem que descartar. Ou metade você, tipo assim, pelo menos tem a maioria tinha uma consciência de passar para frente, tipo, de recuperar o investimento vendendo as peças que elas não gostaram. Só que esse é o trampo delas, tipo, elas produzem conteúdo em relação a isso. Só que a gente não. Aí a gente é tocado, não tem como, a gente é tocado. Fala, não, eu vou comprar também um vidrinho de bijuteria. Só que, né? E aí, até uns, sei lá, até 2022, 2023, eu acho que tinha muito desse pique com deck de tarô. Das meninas empilhando, né, fazendo vídeo, tipo, falando sobre, ou mostrando as gavetas cheias e tal. E aí, como eu tenho muitas coisas em Capricórnio no mapa, eu fico, mano, mas assim, tá sendo útil? Olha o investimento que tá sendo útil. Se tiver, mano, aí tudo bem, aí ninguém tem nada a ver com isso. Só que a gente pode sim cair nessa coisa de, mano, tem que ter pra caramba, porque mostra isso, mostra aquilo outro. E tem gente que vai lidar super bem com 3 decks, assim, porque se um olhar e o outro pegar fogo, você ainda tem uma. E aí eu sempre fico atenta nesse lugar, assim, da gente não trocar muito esses símbolos, assim, né, de status e tal, e achar que só porque você, tipo, passou no cartomante que usa o mesmo deck há 10, 12 anos, porque ela só tem ele, ela se conecta com ele, eles já se conhecem super, e ela não tem pretensão de comprar mais, aí ela é uma profissional ruim, que não tem nada a ver com isso. Talvez só como você tá afim, você comprou. Se tem dinheiro, você compra. Se é colecionadora, você compra. Tipo, porque quantos homens não tem bonequinho de. Eu não sei como é que fala em português. Mas o bonequinho de personagens. E ninguém fala nada. Ou tem carrinho, ou tem 1 bilhão de videogames. Videogame não, né? De joguinho de videogame e ninguém fala nada. Então, tem isso também. Eu só reforçando que a partir do momento que você sabe por que você está comprando, ok. Acho que era um pouco isso, assim, nada. Porque não tinha roteiro, não tinha. Fui falando, Mercúrio tá retrógrado, a gente vai e volta nos assuntos, né? Mas acho que eu, tipo, nunca tinha pensado tão, assim, em falar sobre isso, assim, sabe? Mas acho que é uma, tipo assim, a ferramenta que a gente usa para trampar, ou, enfim, para fazer a leitura.
e a gente acaba conversando tão pouco. Talvez a gente fale um pouco quando a gente estuda a história do tarô e quando a gente vai fazer, né, o nosso tarô, quando a gente vai imprimir ele. Mas para isso a gente não conversa tanto, né? Acho que é sobre isso. E muito obrigada pela conversa e até a próxima.